Atos 16, verso 11 ao verso 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor que, por meio da Tua palavra, o Senhor fale conosco. E pelo Teu Espírito, o Senhor fale internamente conosco. Para que haja salvação nessa noite. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A narrativa do capítulo 16, irmãos, que nós acabamos de ler, ela é exatamente a sequência do texto em que Deus, por meio de um chamado específico, não é? No verso 9 do capítulo 16, diz o texto: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, diz o texto sagrado que eles percorrem, navegando essas cidades, né, de Troade, seguiram para Samotrácia e até Neápolis, e chegando ali a Filipo, cidade da Macedônia. Perceba que o Lucas aqui deixa claro que Paulo está cumprindo o chamado de Deus. Passa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele está exatamente indo na direção do Senhor, o chamou, e ele foi para Macedônia, chegando na cidade de Filipo, uma cidade não é grande, não era a capital, certamente da região, era uma colônia, entenda que então estava debaixo do poder romano, e era certamente uma cidade que possuía alguma riqueza, porque as características delas serão dispostas no verso 14, que diz que Lídia era vendedora de púrpura. Havia nessa região certamente esse tipo de produto que era usado para atingir, e era ali onde se produzia isso. Isso vinha provavelmente de algum molusco, não é? Daquela região. Isso era uma possibilidade, é como se conhece essa região. E isso era onde vinha a riqueza desse povo. Bem, Paulo chega a essa cidade juntamente com aqueles que o seguiam. Ele vai para a cidade que Deus o chama. Importante, nós temos a consciência, não é, do chamado. Você tem no Antigo Testamento a Escritura descrevendo Deus chamando Jonas para ir pregar aos ninivitas, não é? E diz exatamente que ele deve ir e lá anunciar que eles seriam destruídos por conta do seu pecado. Naquele momento, Jonas toma um caminho contrário ao chamado de Deus e desce para um lugar distante. Independentemente da decisão de Jonas de fugir da presença de Deus, Deus vai trazê-lo de volta para que ele fale a palavra dele àqueles a quem ele havia ordenado. Sendo por meio da desobediência e por meio da disciplina trazida pelo Senhor a Jonas, ou pelo conceito que Paulo tem, não é? Veja, categoricamente Lucas descreve: o Espírito nos impediu de chegarmos àquela cidade, depois o Espírito de Cristo nos impediu,
mas nós recebemos uma visão dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles vão exatamente na direção da cidade, da região que o Senhor havia chamado. E lá eles chegaram naquela cidade. Ora, é óbvio que muitas coisas ali, registradas ainda não aqui no texto, não foram registradas no texto. Entretanto, é registrada a conversão de uma mulher e a sua casa. É registrada a conversão de uma mulher e sua casa, não é? Perceba que, nesse aspecto, irmãos, você vai encontrar nessa estrutura do capítulo 11 até o final, não é? Do capítulo 16, do verso 11 até o final do capítulo 16, nós temos aqui algumas conversões, e nós vamos lidar com a história de algumas conversões intrigantes. Veja, a primeira é de Lídia, depois a cura de uma jovem adivinhadora, não é? Depois de Paulo e Silas serem aprisionados, açoitados e presos, você vai ter a conversão do carcereiro. São narrativas que falam de conversões por meio da pregação, obviamente, do Evangelho, e o alcance e o poder da palavra de tirar pessoas da morte e redimi-las perfeitamente, como nós acabamos de ler aqui no texto. Bem, tendo entendido que Paulo está aqui obedecendo o chamado de Deus e chega exatamente ao lugar onde Deus o ordena, no verso 13 diz assim a palavra de Deus. No verso 12 diz que eles permaneceram ali alguns dias, provavelmente e certamente algumas semanas significa isso. Eles passaram ali algum tempo nessa região. No verso 13, no sábado, veja, e aqui a importância do apóstolo Paulo ter feito aquilo que fez no capítulo 16, no início, quando ele vai circuncidar Timóteo, porque ele era filho de grego e eles iam pregar a judeus e, consequentemente, ele precisava ser circuncidado para poder ter acesso à sinagoga e proclamar o evangelho àqueles homens. Acontece que eles vão, no sábado, diz o texto sagrado, no sábado saímos da cidade para junto do rio. E lá nós encontramos um lugar de oração. Ele diz, onde parece ali haver um lugar de oração. É interessante que ele não fala de uma sinagoga. Daí a razão pela qual você vai ver que a reunião era uma reunião de mulheres. E provavelmente os homens, não haviam homens tementes a Deus. E porque eram só mulheres, não podia haver sinagoga. E o que é que acontece? Elas faziam uma reunião de oração à margem do rio. Como era provavelmente essa a realidade. Mas nem por isso Paulo deixa de chegar junto e vai até aquele lugar proclamar o evangelho àquelas mulheres. Ele se assenta ali com elas e vai pregar o evangelho àquelas mulheres. Não é? Isso tem um peso muito importante, irmãos, como a história da mulher samaritana em João 4, não é? O evangelho anunciado a uma mulher. Não é? Agora, a narrativa bíblica em que o evangelho é anunciado e chega numa cidade distante e aquela mulher, Lídia, crê no evangelho quando ouve o anúncio da palavra de Deus. Isso tem um peso importante para que se compreenda exatamente aquilo que vai acontecer posteriormente nos escritos de Paulo, quando ele fala acerca da conversão de um e não do outro dentro da casa. Quando ele fala acerca, por exemplo, de uma mulher, de um casal em que ambos eram ímpios, e Deus salva a mulher e não salva o homem, ou salva o homem e não salva a mulher. Então ele diz como vocês devem viver agora nessa situação, tendo em vista que não pode haver relacionamento misto. Então Paulo diz, nessa circunstância, não é, ele aplica a lei dizendo, não se aparte o crente, só se o incrédulo quiser se apartar, então você está livre. Porque essas serão as circunstâncias que levarão, não é, a esse tipo de ordenação de Paulo posteriormente. Porque na cultura judaica, não é, no princípio da família, isso não existe. Um crente se casa com outro crente, não é? E eles eram tementes a Deus e faziam isso. Mas nesse contexto aqui, a salvação é de uma mulher. Mas essa mulher provavelmente, nesse caso, não era casada. Provavelmente era uma viúva, não é? E é interessante que... Por que é uma viúva? Porque depois da conversão dela, ela é tida como cabeça do lar. Diz ela e toda a sua casa. Não é? Esse é um papel descrito para um homem. Então, Noé e sua casa.
não é? Abraão e toda a sua casa, isso é uma figura do homem como cabeça do lar. Então, se ela é descrita como cabeça do lar, ou o marido ou ela é viúva ou o marido se apartou dela, independente do caso, ela era o cabeça do lar naquele contexto. Ela e sua casa foram batizados. Essa é uma possibilidade, me parece plausível, tendo em vista o fato dela ser cabeça do lar descrito no texto. Mas ora, veja bem, irmãos, no verso 13, acompanhe comigo aí, diz assim, olha, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E era interessante, veja, eram as mulheres que se reuniam ali. Uma razão pela qual, veja, a expressão no sábado implica que ele iria para uma sinagoga, não é? Como não tem naquele local descrito no verso 13. No verso 14, diz a seguinte verdade: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Entenda, irmãos, que temente a Deus, ela não era judia, certo? E ela então creu nas verdades judaicas. E ela era então uma mulher que temia Deus. Como você tem descrição disso em vários lugares. Por exemplo, não é? No capítulo 10 do livro de Atos, você tem não é, a conversão, se você voltar lá, no capítulo 10 você vai encontrar a conversão do centurião Cornélio, não é? Que era um homem temente a Deus. Era um homem temente a Deus. Mas Pedro foi levado a pregar o evangelho a ele. Veja duas coisas importantes. Mesmo ele sendo temente a Deus, o evangelho teve de ser anunciado a ele, porque ele não era salvo ainda. Isso era um grupo naquela época de gentios que entenderam e se converteram às práticas judaicas e se reuniam no sábado para poder servir ou adorar ao Senhor com uma estrutura judaica. Eles temiam ao Senhor. Mas o evangelho foi anunciado. Voltemos então ao texto, no capítulo 16, quando ele diz assim, não é? Ela nos escutava. Né? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E é interessante notar, irmãos, essa expressão, nos escutava, porque é a segunda vez no livro de Atos que a primeira pessoa do plural é usado, não é? Porque Lucas passa a ser, então, participando dessa viagem. Lucas, que é o autor de Atos, agora se insere na narrativa, não é? Não, e escutava quem é nós, como nós. Não é Paulo, Silas e Timóteo que estão, mas Lucas também é parte dessa narrativa. Isso se dá, a primeira vez que aparece é no verso 10. Veja só, no mesmo capítulo 16 diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Nós procuramos partir para aquele destino. Isso aponta para aquilo que vai ser dito no mesmo capítulo, verso 14, né? Então, ela nos escutava aquilo que nós estávamos dizendo. O que exatamente falávamos? Ela nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Para atender as coisas que Paulo dizia. Então não era todo mundo pregando, Paulo então passa agora a proclamar o evangelho e veja como é descrita a conversão dela. O Senhor lhe abriu o coração. O Senhor lhe abriu o coração. Essa é uma expressão, né, em todas essas narrativas que nós vamos ver, as conversões, há algo extraordinário. Essa é a mais simples dela. Uma descrição que pela simplicidade alguém pode passar despercebido. Mas ela tem uma informação gloriosa. O Senhor é quem abre o coração do homem para crer no Evangelho. A palavra de Deus é pregada com poder. Ela é anunciada
se o Senhor não abrir o coração do homem, não há salvação. Poderia ter descrito simplesmente, ela creu. Mas a forma como ele descreve a conversão, o Senhor lhe abriu o coração. A linguagem bíblica, irmãos, ela descreve certamente o pecado como algo que tem a ver com a maneira do nosso coração se portar. Por exemplo, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, especificamente, quando Deus está trazendo Israel de volta do cativeiro babilônico para a terra prometida, ele diz assim: eu tirarei o vosso coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala do juízo contra aqueles que se opõem à sua palavra, como no caso de Faraó, ele diz, e Deus então endureceu o seu coração. Mas o texto também diz, o coração de Faraó foi endurecido. Ele mesmo endureceu o seu próprio coração. Porque, naturalmente, é assim que o coração se porta. Ele não está pronto para receber a verdade de Deus. O entendimento do homem, a compreensão do homem, não é capaz de capturar exatamente a verdade do Evangelho, se o Senhor não abrir o entendimento do homem. Isso vai exatamente ferir alguns conceitos básicos, como o conceito do livre-arbítrio, em que o homem exatamente tem poder para escolher o momento exato da sua salvação. É a vontade dele que está em jogo. A Escritura Sagrada nos ensina exatamente o oposto. Quando Deus entrega o homem ao seu próprio coração e à sua própria vontade, isso é condenação para ele. O apóstolo Paulo, por exemplo, abra sua Bíblia comigo, escrevendo a primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9 em diante, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E aí o verso 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo descreve a incapacidade do homem. Entenda que o homem natural, e é importante essa distinção bíblica, o homem natural é todo aquele que nasce nesse mundo. E por isso a salvação é descrita como nascendo do alto, ou nascendo do Espírito, ou nascer de novo. Essa linguagem aponta para um novo nascimento. Veja, nós todos nascemos naturalmente, e quem nasce nesse mundo não tem o entendimento das coisas de Deus, porque nasce numa estrutura caída, é caído por natureza. E se Deus não abrir o entendimento dele, ele não pode compreender as coisas de Deus. Ele não consegue entender as coisas de Deus. No versículo do capítulo de Atos 16, antes de falar da conversão dela, usa-se a expressão, né? Ela nos escutava.
Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E é interessante esse ato de escutar a palavra, não é? Escutar o Evangelho, ler o Evangelho. Isso é que se chama de chamado externo do Evangelho. A pregação é feita, todo domingo se proclama o Evangelho, as pessoas escutam, mas elas estão ali duras, com seu coração insensíveis à voz de Deus. Entra pelo ouvido, sai pelo outro, se assim fosse possível. Não dão a mínima para a palavra de Deus, saem para fazer a mesma coisa, vivem do mesmo jeito. A palavra é pregada dominicalmente, mas eles vivem da mesma forma. O que é isso? Isso é apenas o chamado externo. Apenas entra no ouvido do homem. A capacidade auditiva dele é manifestada. Ele pode ouvir, mas como diz o profeta Isaías, Deus disse a ele, para que eles não escutem com seus ouvidos. Eles podem até ter capacidade de ouvir a pregação, mas eles não atendem à voz de Deus, porque estão mortos. O Senhor disse essas palavras ao povo de Israel, lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 34 em diante diz assim, por favor, preste atenção na leitura. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Veja a expressão usada por Cristo. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Disse o Senhor. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Ora, o que o Senhor está dizendo, eles estão ouvindo, eles estão entendendo da maneira dele o que o Senhor está falando, eles estão dialogando, não é a capacidade física de ouvir. Mas eles não creem naquela verdade. Você sabe o que é que acontece? Sabe por que vocês não entendem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Não há capacidade em vocês de ouvir a minha palavra, de atender ao meu chamado, de levantar dos mortos. A capacidade que você tem para ouvir a palavra de Deus é a mesma capacidade que Lázaro tinha, depois de 4 dias de morto, ouvir Deus falando lá de fora, Jesus falando, sai para fora. Nenhuma capacidade ele tem de ouvir o que Deus disse lá fora. Se não fosse dito internamente, se a sua alma não fosse ressuscitada, se ele não fosse regenerado, então seus ouvidos abertos e ele escuta a voz de Deus e sai. Era impossível para ele não levantar, como era impossível para o nada, para o vazio, não obedecer à voz de Deus quando disse, haja luz e houve luz.
O mesmo poder e a mesma palavra que traz à existência as coisas que eram invisíveis. O poder que faz o homem incapaz de entender a linguagem, compreender a palavra de Deus. Vós sois incapazes de ouvir a minha linguagem. Interessante que no mesmo João, agora na carta, não é? Primeira carta de João, por favor. Capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Diz assim: verso 4 em diante diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. O que que o mundo ouve? O falso profeta. Ouve a falsa doutrina. As multidões seguem os falsos ensinos, as falsas doutrinas. O mundo os ouve. E aí ele diz: nós somos de Deus, verso 6. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Coisas simples. Eles atendem a nossa voz e eles não atendem a nossa voz. E aqui são os apóstolos falando. A mensagem apostólica sendo proclamada. Eles não escutam a nossa voz. A razão pela qual vocês não escutam é porque sois incapazes de entender a minha linguagem. Mas o Senhor está falando por meio dos apóstolos. E aí Paulo está pregando o evangelho àquela mulher. E ela escutava o que ele estava dizendo. Diz o texto: o Senhor abriu o seu coração. O texto, no texto de Atos, voltemos por favor em Atos, veja a linguagem estabelecida pelo apóstolo, na pregação do apóstolo Paulo, citado por Lucas, ele diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O que é que Paulo dizia? É o mesmo princípio usado por João. O que Paulo, como apóstolo, o que ele dizia, essa é uma... Aqueles que são de Deus creem na doutrina dos apóstolos. Essa é uma marca autoritativa, doutrinária. Qual a doutrina que nós devemos crer? A doutrina dos apóstolos. Então, essa marca chega a ponto de João dizer: aqueles que são de Deus, esses nos ouvem. Mas aqueles que não são de Deus, não fazem. Esses aqui escutam, ela escuta o Senhor por uma única razão. Porque ela é de Deus. E o Senhor abre o coração dela para atender a palavra de Deus. Qual é a liberdade que o homem tem? Exatamente. Qual a liberdade que o homem tem? Se o seu entendimento foi corrompido pelo pecado, e se a vontade é escrava do pecado. Que liberdade tem um homem? A capacidade dele de compreender as coisas foi afetada, ele não entende as coisas de Deus. Isso é loucura. Daí Paulo, escrevendo a sua carta, a carta aos Coríntios, diz: isso é loucura. Nós pregamos o evangelho, que é loucura para os homens. E se dizem sábios, é loucura para os homens. Porque eles têm o seu próprio modo e não conseguem entender as coisas de Deus.
se o Senhor não abrir o seu entendimento. Um último texto podemos citar, por favor, ainda no Evangelho de João. Volte comigo lá mais uma vez. João capítulo 6, especificamente. Versículo 32 em diante diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Veja, verso 36. Eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Veja bem, vocês me viram. Não foi anunciado a meu respeito, não. Vocês me viram face a face. Mas vocês não creram. Não é? Porque fé, aqui já foi quebrado o princípio. Fé não é saber a realidade de algo. Diz a Escritura que o diabo crê e treme. Ele sabe que Deus existe. Não é saber da existência, a realidade. Não é isso que salva o homem. Vocês me viram, mas vocês não creram. Continua o texto. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Perceba que aquele que vem a mim é aquele que foi dado ao Pai, aquele que o Pai deu a Cristo. Esse exatamente que vem a Cristo. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: não é este Jesus? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Veja, eles não conseguiam crer, porque essa é a lógica. Aconteceu isso no capítulo 2, aconteceu isso no capítulo 3, aconteceu isso no capítulo 4. No capítulo 2, quando ele fala do templo, o templo será destruído e ao terceiro dia reerguido. Ele estava falando dele, eles não creram em Cristo. No capítulo 3, ele fala a Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe. Como pode isso? Em João 4, se eu beber da água que eu te der, nunca mais terás sede. Ela creu para poder não mais vir ali naquele lugar, ter que tirar água todo dia. Ela não entendeu o Evangelho. A mesma coisa aqui. Jesus está dizendo, eles estão dizendo: ora, como é esse? Ele nasceu, o pai dele não é José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse: não murmureis. A verdade é simples. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. O princípio estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo aqui no texto, irmãos, nos ajuda a entender aquilo que está disposto lá no livro de Atos. Quem pode crer no Evangelho?
qual dos homens nessa terra pode crer no Evangelho do Senhor? Senão aquele que o próprio Deus abrir o coração. Senão aquele que o próprio Deus abrir o coração. Para atender às palavras do Senhor. Você entende agora a razão pela qual você está exatamente vivendo dessa forma? Domingo após domingo, ouvindo o Evangelho e permanece exatamente do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você não pode compreender a linguagem de Deus. Isso perturba sua alma? Ou isso dá um alívio para você? Ah, agora entendo. É por isso que eu não sou eleito. Se isso tranquiliza sua alma, o teu estado é pior do que você pode imaginar. Porque essa verdade, ela não vem para acalmar o coração do ímpio, mas para causar desespero. E ele poder colocar o seu rosto no pó dizendo: Senhor, move o meu coração, arranca o meu coração de pedra, transforma essa alma insensível, esse espírito insensível à tua voz, pelo amor do teu nome, porque certamente serás condenado se não deres ouvido à voz do Senhor. Mas não é apenas o coração que se abre quando o Espírito transforma o coração de um homem. Muitos escutam a palavra, mas a palavra não penetra o coração. Essa mulher, ela escutou a palavra e a palavra penetrou o seu coração. E mudou a vida dela. Como eu sei disso, duas coisas aconteceram na sequência do texto, verso 15. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa. Veja, o princípio do Antigo Testamento revelado aqui. É batizado, circuncidado tu e toda a tua casa. E aqui, aqueles que estão na casa são aqueles que pertencem e estão subordinados a ela. Podem ser filhos, escravos, servos, sejam eles quem for. Ela é autoridade sobre eles, é o cabeça nesse contexto. E eles são batizados juntamente com ela. Porque o pacto é feito comigo e com os nossos filhos. Com a minha esposa, comigo e com os meus filhos. Esse é o princípio. Por exemplo, se nós abrimos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 3, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5. Veja como a palavra casa, ela está ligada ao conceito de filhos. Veja. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, 4 e 5. Diz assim, veja, aqui são as qualificações dos bispos e dos diáconos. No capítulo 3, verso 4 e 5. E que governe bem a própria casa, veja, a própria casa, aí, vírgula, criando os filhos sob disciplina. Perceba que casa implica nos seus filhos. Veja, o princípio é que ele governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Nesse contexto, veja o verso 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E esse é um princípio. Ora, se você não governa a sua esposa e seus filhos, como é que você vai governar a casa de Deus? Essa é a sua casa. Então, quando diz ela e toda a sua casa, esse é um dos conceitos de casa no Antigo Testamento que passa para o Novo Testamento.
Ainda, por favor, mesmo Timóteo, capítulo 5, no mesmo capítulo 3, agora verso 12, por favor. Mesmo capítulo 3, verso 12 diz assim: o diácono seja marido de uma só mulher e que governe bem seus filhos e a própria casa. Mesmo princípio. Veja, capítulo 5 de 1 Timóteo, verso 4. 1 Timóteo 5, verso 4, diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Veja, a sua própria casa está associado àqueles, os filhos e os seus pais, no caso, a viúva. Se nesse contexto aqui, a viúva e a sua casa está associada aos seus filhos, não é diferente lá também em Atos 16, quando fala que foi batizado ela e toda a sua casa, porque esse é o conceito bíblico, ela e todos aqueles que estão subordinados a ela. Se ela é viúva, os seus filhos foram batizados juntamente com ela. Primeira coisa que acontece, ora, o Espírito do Senhor salvou a vida dela. O seu coração foi aberto, o Evangelho penetrou sua alma. Então ela recebe o selo externo da conversão. Mas aí vem as ações dela. Ela não só abre o coração e recebe o batismo, ela também abre a sua casa. Ela se torna hospitaleira. É interessante que a conversão, ela muda a pessoa. Não é? Veja o verso especificamente, lá em Atos 16, diz assim: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, perceba, não é simplesmente fez um pedido, ela nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Nós somos constrangidos a permanecer na casa dela. A alegria de receber aqueles que trouxeram a palavra de Deus. Diferente daquela verdade ensinada pelo Senhor. Você chegar numa cidade, de porta em porta, eles baterem a porta, não dando ouvidos ao Evangelho, até mesmo a poeira daquela cidade, deixe para trás, deem as costas e saiam. Porque abrir a porta é uma das características. Receber na nossa casa. A hospitalidade é uma das marcas do povo de Deus. Alegria em receber uns aos outros na nossa casa. O Senhor trouxe Paulo, Silas, Timóteo e Lucas até a cidade em que se encontrava Lídia. Porque aquele lugar tinha alguém que pertencia a ele. E ele foi buscar por meio da pregação. Porque não há outro meio para alguém ser salvo senão a pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se não forem enviados? O Senhor enviará os seus para que todos os seus eleitos estejam eles onde estiverem. Eles serão salvos e redimidos pelo poder do Evangelho. Foi isso que aconteceu. Não é apenas um alerta para você que não conhece ao Senhor, ou que tem endurecido o seu coração à palavra de Deus. Certamente é um grande alerta. Cuidado.
cuidado. Você pode ser tratado e pode ser de fato um ímpio. O Senhor rejeitará por toda a eternidade. E sobre você pesará uma outra acusação. Você ouviu o Evangelho domingo após domingo e permaneceu com seu coração endurecido. Clame a misericórdia do Senhor, porque ainda há esperança para você. Corra para Cristo agora. Clame a misericórdia dele, para que ele mude a tua sorte. Mas é também uma verdade que traz esperança ao nosso coração e regozijo à nossa alma. O Senhor abriu o nosso coração. Não fomos capazes de fazê-lo, não somos os melhores porque fizemos, porque quem fez foi a misericórdia, foi a bondade de Deus pelo poder do seu Espírito operando no coração do incrédulo. Isso produzirá humildade, produzirá santidade e produzirá serviço. A minha casa está aberta para o serviço do Senhor. E você há de servir a Deus. Porque Ele teve misericórdia de você. E você tem de viver todos os dias da sua vida para a glória dEle. Como Ele ensina a sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de você que não conhece a Deus ainda, em Cristo. E que Deus encha o nosso coração de alegria e esperança, porque Ele nos salvou. E que o Senhor nos faça entender e zelar pela fiel pregação da palavra, porque se for qualquer palavra, não salvará o homem. Como diz João, eles escutam o mundo, os falsos profetas, mas aqueles que pertencem a Deus escutam os apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Essa é a marca que caracteriza a igreja. Para encerrar, lembrando apenas daquilo que os puritanos muito diziam. O crente tem duas marcas. Uma na orelha e outra nos pés. As minhas ovelhas, elas escutam a minha voz e me seguem. A operação do Espírito no coração é vista pelo movimento. Nós cremos e seguimos ao nosso Senhor. Nós vamos atrás dele. Ele é o nosso pastor e nós somos guiados por ele. Certamente, assim é que somos salvos. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Bendito Deus e Senhor de toda misericórdia e graça, opera a salvação no coração daqueles que não te conhecem ainda nessa noite. Quebranta aqueles que estão insensíveis à tua voz. E dá-nos, ó Deus, a graça de vivermos todo dia da nossa vida em submissão à tua palavra, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.